Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O apóstolo Paulo não lutou para não ser preso. Se ele lutasse para não ser preso, ele estaria dando vazão a um sentimento humanista muito compreensível. Quando alguém foge do sofrer, a pessoa usa remédios, ela está sentindo dores, é uma reação bem compreensível por todas as pessoas. Quando alguém sente que vai ser assaltado e começa a correr e fugir, quando você vê um perigo e tenta fugir do perigo, são reações muito compreensíveis e naturais. O apóstolo Paulo foi alertado por Deus, através do Espírito Santo, de que ele seria preso. Ele já vinha recebendo certamente revelações desde que ele saiu de Éfeso e passou pela Macedônia e Acaia, recolhendo as ofertas que ele queria levar para os irmãos em Jerusalém. Os cristãos judeus, todos na Judéia, estavam passando muita necessidade e fome. Os cristãos, mais ainda, porque eles adotaram um modelo que não era o ideal e nem o que Deus queria para a continuidade do cristianismo. Eles adotaram um modelo de comunidade total. Todos vendiam tudo que tinham e davam para o caixa comum. Como Jesus voltaria logo, eles assim pensavam, eles não precisavam mais trabalhar e cada um comeria da panela comum. E todos se fartavam ali quando havia comida suficiente. Mas há um ditado que diz que panela onde todo mundo tira e ninguém põe, logo acaba. E foi o que aconteceu. As pessoas iam se convertendo e doando suas casas e propriedades, mas em algum momento aquilo se esgotou e havia muita gente, dezenas de milhares, que participavam daquela vida comum e começou a faltar muita comida. Quando o ambiente à sua volta escasseou de gêneros, de trabalho, mas os cristãos não trabalhavam, ficavam o dia todo por conta ali da vida religiosa. E em volta tudo escasseou, comida ficou difícil, os cristãos começaram a passar muita fome. E o apóstolo Paulo entendeu isso, levantou uma coleta, uma oferta entre os cristãos das igrejas dos gentios e levou até Jerusalém para entregar aos apóstolos e anciãos para que eles distribuíssem. Naquela ocasião, vários apóstolos já tinham saído de Jerusalém e alguns anciãos ocupavam também a liderança. Nós temos um exemplo do Tiago, irmão carnal de Jesus, que escreveu o livro de Tiago na Bíblia. Ele era considerado o líder maior dos cristãos da igreja em Jerusalém, embora ele não fosse tido como apóstolo. Não há um texto sequer que diga que o Tiago foi apóstolo. Ele era considerado um ancião, um líder, um presbítero, e se destacou, sendo o principal líder da igreja em Jerusalém. Naquela ocasião, muitos já tinham saído para outros lugares, o apóstolo Tiago já tinha morrido, nós não sabemos de outros que porventura tenham morrido também, outros que saíram. A liderança da igreja em Jerusalém se renovou. E o apóstolo Paulo levaria aquela oferta, como de fato levou, para ajudar a mitigar a fome dos cristãos da Judéia. Era muito dinheiro. O apóstolo Paulo foi aproximadamente com 20 irmãos, aquela comitiva era grande, e todos carregando saco de dinheiro. Dinheiro era só moeda. E ele levou aquela oferta para lá e esperava ser bem recebido. Aparentemente, a recepção que ele teve
por parte do Tiago foi um pouco fria. Ele não recebeu uma recepção calorosa. Eles agradeceram a oferta e não fizeram muita coisa. Inclusive alertaram a Paulo para que ele tomasse cuidado para não ser considerado alguém que estava transgredindo a tradição judaica, já que todos os cristãos na Judéia eram judeus e todos eles eram circuncidados, guardavam o sábado, etc, etc. E o apóstolo Paulo era denunciado frequentemente como quem não fazia isto. E era como que um traidor dos judeus. E, aparentemente, o Tiago e os cristãos não fizeram muita força para defender Paulo. Em algum momento, ele foi preso, e quando ele foi preso, foi um escândalo tremendo, uma multidão. Era uma época de festa. Paulo foi para Jerusalém numa época de festa. Para mim, ele agiu erradamente, mas parece que ele estava procurando ser preso realmente. Por que ele escolheu uma época de festa? Ele correu. Ele diz nas cartas que ele estava apressado. Em Atos, no capítulo 20, ele não quis nem parar em Éfeso, aquela igreja que era a casa dele. Ele tinha acabado de passar ali mais de 3 anos ministrando em Éfeso, mas ele não quis nem entrar em Éfeso. De uma cidade vizinha chamada Mileto, ele mandou chamar os líderes da igreja em Éfeso e se reuniu com eles e disse que ele tinha pressa de chegar em Jerusalém na época do Pentecostes, uma das festas importantes dos judeus. E de fato ele chegou numa época de festa, havia uma multidão em Jerusalém. Essa multidão tinha no meio deles muitos judeus dentre os gentios que conheciam a Paulo. Quando eles viram, alvoroçaram a multidão e se levantaram contra Paulo e o acusaram de terem profanado o templo, não por ele, que era judeu, mas por causa do Trófimo, que era de Éfeso e andava com Paulo. E eles acusaram Paulo de ter levado o Trófimo para dentro do templo, mas o Trófimo não tinha entrado no templo. No entanto, na hora do disse-me-disse, não há tempo de a gente se explicar. A cidade se agitou, houve uma grande concorrência do povo, agarraram a Paulo e arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas do templo. A multidão ficou apavorada. Fechar as portas do templo. O templo era a praça da cidade, onde as pessoas passavam, onde havia uma grande quantidade de comércio, as barraquinhas das festas. Aquilo foi algo assim catastrófico, fechar as portas do templo. E aquela multidão então se uniu em torno de Paulo e começaram a bater nele, espancando, procuraram matar logo a Paulo ali, linchando. Mas esse assunto chegou ao conhecimento do comandante da guarda em Jerusalém e logo que ele soube, ele mandou os soldados para lá e os soldados correram para o meio do povo. E quando a turba, aquela multidão que estava para linchar a Paulo, ele já tinha apanhado bastante, muitos socos, bofetadas, chutes, ele já tinha certamente apanhado bastante. Quando o comandante chegou com os soldados e tomou posse de Paulo e ordenou que ele fosse acorrentado, então ele foi preso com 2 cadeias, 2 correntes, e ele quis perguntar o que era aquilo. O comandante não tinha a mínima ideia. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro, não podendo o comandante saber da verdade por causa do tumulto. Mas carregou Paulo para afastá-lo daquela multidão. Bom, isso é o que está escrito, eu estou lendo aqui em Atos, no capítulo 21. Quando chegou às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem no alto, por causa da violência da multidão. A massa de povo gritava: mata-o, mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza,
nas escadarias, ele pediu ao comandante: comandante, é me permitido de te dizer alguma coisa? Ele disse: você sabe falar o grego? Claro que Paulo falava várias línguas. E ele perguntou: escuta, você não é o líder dos sicários que seduziu 4.000 homens revoltosos? Ele disse: não tem nada a ver com aquilo. Eu sou um judeu natural da cidade de Tarso e eu rogo que o senhor me permita falar ao povo. Ele disse: tá bem, se você conseguir. Na escadaria, quando Paulo começou a falar, fez grande silêncio e ele falou na língua hebraica. Claro, ele era judeu, ele sabia falar o hebraico e falou na língua que os judeus entendiam. E começou a dar o testemunho dele: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Bom, eu paro a minha leitura por aqui. O apóstolo Paulo estava ali, talvez tendo a grande oportunidade da vida dele. Aparentemente não surtiu resultado nenhum. Ele falou para uma multidão, talvez a maior multidão que ele teve na frente para pregar o evangelho foi ali, naquela ocasião, quando ele estava sendo preso. E no meu entender, ele foi preso para ficar definitivamente preso. Alguns estudiosos depreendem de outros textos e situações que ele teve um período em que foi solto. Eu não vejo isso na Bíblia. Para mim, ele ficou preso ali por muitos e muitos anos, até ser morto em Roma. Mas nesse período de prisão, ele desenvolveu a maior parte do ministério dele escrevendo as principais cartas da Bíblia. Isso foi muito significativo. Da prisão, ele pôde trabalhar talvez mais do que antes e talvez melhor também. Mas naquela hora se cumpriu mais uma profecia, que ele teria oportunidade de falar para uma multidão e grandes autoridades. E foi o que aconteceu ali, quando na escadaria, ele mais no alto, uma multidão embaixo, ele se dirigiu na língua hebraica e todos passaram a ouvi-lo fazendo grande silêncio. Deus queria usar a palavra de Paulo para condenar os judeus, mas os judeus, para serem condenados, precisavam ter uma oportunidade de ouvir a palavra, e foi o que aconteceu. Anos mais tarde, a cidade de Jerusalém foi toda destruída e aquela multidão ali, na maior parte, foi morta também. Eles estavam tendo ali uma grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Paulo seguiu o seu caminho. A partir dali, como preso, ele pôde ter oportunidade de falar para grandes autoridades, provavelmente nunca mais para uma multidão. Deus usou Paulo daquela maneira, ele estava pronto para tudo. Nós não temos na Bíblia nenhum dado que mostre que ele tivesse muita revelação ou direção de Deus sobre o que fazer. A revelação ele tinha, de que seria preso. Então ele poderia ter fugido, mas ele recebeu a revelação de que ele seria preso como um privilégio para ele sofrer pelo nome de Jesus e não para ele fugir. Meu irmão, minha irmã, quando Deus revela alguma coisa, quando você tem uma grande oportunidade, você procura fugir do sofrimento? Você procura ganhar dinheiro? Você procura defender o seu eu? Você procura um cargo maior, mais importante, para ganhar um salário maior? O que você faz quando recebe uma revelação de Deus? Usa aquela revelação para defender o seu interesse próprio? Ou você aproveita para se submeter à vontade de Deus, tendo até como grande prêmio a possibilidade de sofrer pelo nome do Senhor? Pois é. O apóstolo Paulo escreveu para os filipenses: vocês são os privilegiados, porque receberam a graça não somente de crer, mas também de sofrer, de padecer pelo nome do Senhor. Paulo aproveitou essa graça. Meu irmão, minha irmã, sofrer pelo nome do Senhor é um grande privilégio, isso é honra por toda a eternidade. Não procure fugir da luta, não procure fugir do sofrimento pelo nome de Jesus. Seja você uma vida conformada com a vontade
de Deus e não com o mundo. Cuidado quando você for tomar decisões e quando você tiver reações ao que acontece, num assalto, numa enfermidade, numa situação difícil, uma briga. Como você vai reagir naquele momento? Você vai ter uma atitude de submissão à vontade de Deus, considerando um privilégio sofrer pelo nome do Senhor?